Chegamos à nossa última parte sobre aquela comparação entre o que o país está vivendo hoje, o Brasil, no seu governo supostamente cristão, de família, que guarda as tradições, e o governo do senhor Abimeleque, que se arrogou ser rei de um povoado de Israel, mas que conseguiu dominar com barulheira. Fez muito barulho, mas estava dominando uma titicazinha ali. E este paralelo, essa última parte, está precisamente em Juízes, no capítulo 9, dos versículos 22 ao 57. Nós já vimos que o Abimeleque, que era o filho, não sei se era mais novo, mas era um filho que Gideão teve, além dos 70 que ele teve com as mulheres titulares, ele teve um filho com uma concubina que habitava em Siquém. E esse menino mata os seus 70 irmãos, filhos de Gideão, e passa a reinar em Israel. E essa história toda está contada nos 2 vídeos anteriores a esse. Eu vou deixar o link para você assisti-los, né? Aqui ele tenta se manter no poder, mas olha como é que começa o trecho dessa nossa última meditação, que coloca o Abimeleque parecido com Bolsonaro e o Abimeleque sendo o Bolsonaro. Olha o que diz aqui. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, tá vendo? E, na verdade ele reinava sobre Siquém, mas era um reinado barulhento, ele se arrogava ser o rei daquilo tudo ali, de todo o território cananeu que fora herdado a Israel. Então, quando ele vinha reinando 3 anos, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e eles se houveram aleivosamente contra Abimeleque. É aqui que a gente entra na primeira tensão, né, do que é a palavra de Deus e qual é o discernimento que a gente precisa fazer em relação ao livro que historicamente carrega a fama de ser palavra de Deus. Na verdade, você pode compreender a Bíblia como sendo palavra de Deus, mas você não pode negar uma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não é Deus. Deus é muito mais envolvente, muito mais amplo, muito mais maravilhoso do que as próprias Escrituras. E as Escrituras só podem ser palavra de Deus na medida em que elas são interpretadas no Espírito eterno de Jesus. É Jesus quem nos dá a interpretação das Escrituras. Porque se a Bíblia fosse apenas palavra de Deus, era só você ler que você estava transformado. Mas não, na verdade ele é um portal. Você entra e tem a chance de se relacionar com Deus, mas até para entrar por esse portal, você já tem de ser iluminado pelo Espírito da Graça. Foi Jesus quem disse isso. A compreensão das Escrituras não vem da minha leitura. Não é carne e sangue quem nos revela as coisas, mas sim a transformação do Espírito Santo em nós. Por que eu estou te dizendo isso? Porque aqui supostamente temos uma palavra de Deus, mas quando você vai chegando perto do que está escrito aqui, e vai conhecendo o caráter de Jesus, o caráter do Deus eterno, eu não posso concordar com esse versículo, quando esse versículo diz: suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Eu compreendo e abraço todo aquele que tem essa compreensão, mas quem se relaciona com Deus, e aqui estou falando sem arrogância nenhuma, estou falando apenas a partir da graça que eu recebi dele, de compreender as coisas assim, quem se relaciona com Deus sabe que Deus não suscitou coisa nenhuma aqui. Na verdade, a gente vai descobrindo na leitura do livro dos Juízes que esse Abimeleque nem foi um juiz levantado por Deus conforme os juízes Gideão, conforme Débora, conforme Sansão, nós vamos ler lá na frente. Fora isso, o que a gente está vendo aqui é uma vida insensata de um povo que, apesar de ter recebido a revelação do Deus eterno, uma revelação específica, não que Deus não seja Deus dos outros povos, mas ele se revelou de maneira específica aos israelitas, eles receberam essa revelação, mas eles faziam um pouco caso dela. Você vai ver isso no próprio reinado do Abimeleque, porque eles estavam adorando que era Baal, né? O Baal Berite, o deus da falsa aliança, o falso deus da falsa aliança. Então,
a mentalidade era tão terrível que você tem de um lado o que esse povo viveu, que era um engano terrível, e o escritor que também interpretava as coisas assim. O escritor entendia que a maneira aleivosa do pessoal de Siquém agir, quer dizer, aquela coisa traíra, aquela coisa perversa, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que isso foi Deus. Deus suscitou um espírito de aversão. E na verdade, quando a gente vai ver a história toda, isso aqui não tem nada a ver com Deus. A única coisa que tem a ver com Deus aqui é Deus visitando os israelitas nas suas cegueiras, nas suas iniquidades e falando: olha só, vocês podiam andar comigo, vocês poderiam me buscar, vocês poderiam estar em mim, mas como vocês querem ser seres humanos normais, o que é um ser humano normal? É viver sob a presidência de um Bolsonaro, de um Abimeleque que se arroga a ser de Deus, que se arroga a adorar o Deus da aliança, mas quando você chega bem de perto, é só um falso Deus de uma falsa aliança e um falso cristão de uma falsa cristandade. Não tem nada a ver com Deus essas coisas todas que a gente está vendo aí. Elas parecem tanto, são tão falsas que até parecem verdadeiras, mas é tudo um engano só. E aí eu sou Deus livrando vocês nessa situação, suportando vocês apesar da cegueira de vocês, porque eu não suscito o coração de ninguém contra ninguém, até porque eu nem preciso de intervenção divina. Basta você ter um falso no poder, instigando, fazendo coisas corrompidas, agindo de maneira elegante, mas ao mesmo tempo perversa, né? Hoje no Brasil, por exemplo, o presidente está muito preocupado com os libaneses, porque nós temos aí 12 milhões de descendentes de libaneses no país. A gente precisa ajudá-los, porque é um país que, como o Brasil, prima pela liberdade e democracia. Aí você vai examinar essas palavras, o falseamento delas. Primeiro, se nós temos 12 milhões de descendentes libaneses no Brasil, né, é só você lembrar aí do Hospital Sírio-Libanês, esse povo que vem para cá e fica com a vida muito boa, e aqui eu não estou pregando ódio aos libaneses, eu estou apenas fazendo uma comparação. O presidente do Brasil está preocupado em ajudar libaneses, até mandou o Temer para lá. Você vê que a justiça do Brasil é toda ideológica, né? Um cara todo sujo, porque ele é réu em processos no judiciário, mas aí o juiz da Lava Jato dá ele uma licença por causa de uma questão humanitária. Pense qualquer outro presidente de qualquer outra ideologia que não estivesse associada a essas classes dominantes do país. Então não é nada contra a ajuda aos libaneses, mas é porque essas mesmas pessoas viviam fazendo uma grita aqui no Brasil se a gente fosse oferecer ajuda a Moçambique, se a gente fosse oferecer ajuda sonora e midiática, como o Bolsonaro está oferecendo, se a gente fosse fazer isso, por exemplo, por Angola. Ah, mas é porque ele explicou que o Brasil e o Líbano primam pela liberdade e pela democracia. Aí você vai estudar historicamente o que é liberdade neste país. Liberdade nesse país são pessoas poderosas lá, herdeiros das capitanias hereditárias, terem a liberdade de oprimir a mim e a você o tempo todo. De maneira que o resgate do Brasil está em apontar essa diferença para acabar com a diferença. Mas eles não querem, incluindo o libanês, né? O ex-presidente Temer tem lá origem para aqueles lados, e ele, churrupiou tudo por aqui, agora é protegido por aquele que foi eleito dizendo que bandido bom era bandido morto. Aí, liberdade e democracia. Democracia é isso, né? É você pegar os poderosos para acabar com a coisa pública para eles continuarem com o dinheiro. É só vocês acessarem aquela reunião de ministérios que o Celso de Mello liberou para você ver as palavras do ministro da Economia, Paulo Guedes, para você ver ali a efervescência elegante da perversidade em pessoa, que não tem boas intenções com a população do Brasil. Para você ver, uma das palavras afáveis que ele diz é que a gente está abraçando inimigos, jogando bomba no bolso deles. E quem são os inimigos que ele estava mencionando nessa reunião? São os funcionários públicos, que não são o pessoal do judiciário. É funcionário público que ganha pouco, professores, seguranças, etc. É gente que ganha aí menos de 3 mil reais, né? Mas aí eles fazem o pessoal achar que o funcionário público é igual aquele ministro lá, aquele desembargador de São Paulo, que afrontou um guarda municipal
Aquilo ali é uma minoria que surrupia a grana da maioria. E a reforma não alcança essas pessoas. Nenhuma reforma, nem administrativa, nem fiscal, nem reforma política chega naquele fulaninho lá, né? Mas eu estava dizendo, Deus não precisa despertar espírito de ninguém contra ninguém, porque as pessoas vivendo a opressão por um tempo, elas já começam a ficar indignadas, e aí seria diferente se fosse Deus mesmo interferindo, igual ele fez no caso de Gideão. Em Gideão não tem falsidades, não tem aprontações, não tem perversidades disfarçadas de aguerrimento, né? Olha só, quem que o autor pensa que Deus levantou e o que fez? Ó, ele diz assim, na cabeça deles é que Deus levantou esse espírito de aversão para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque. Olha, Jerubaal ou Gideão, já velho e farto de dias, quando morreram, Israel já estava vivendo sua vida como seres humanos normais, que é um surrupiando o outro, que é um passando a perna no outro, que é cada um adorando os deuses conforme as suas imagens e semelhanças, né? Então isso é uma interpretação, porque isso não tem nada a ver com o caráter do Senhor, que é amor, que é justiça, que é milagre e que é rigor, mas que o seu rigor é todo entumecido do seu amor. Mas olha, veja se isso aqui tem a ver com Deus. O versículo 25 vai dizer assim, os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens de emboscada sobre os cimos dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, eles o assaltavam, e isso se contou a Abimeleque. Quer dizer, o pessoal ia passando pelo monte e os cidadãos assaltavam-nos. Vê se isso tem a ver com a estratégia divina. Isso no máximo tem a ver com o que os seres humanos podiam fazer diante da opressão de um falsário, né? É como se fossem os temidos comunistas no regime militar assaltando, fazendo alguma coisa para ver se derrubavam do poder aqueles militares que também eram corruptos. Só que eu não vou dizer que isso era intervenção divina. Isso era o que era possível em tempos de opressão, de intervenção humana. Era Che Guevara, era gente bem intencionada agindo apenas de acordo com a própria responsabilidade. Mas o autor do livro tenta jogar isso na conta de Deus. O Senhor despertou um espírito de ojeriza, né? E aí lá vem Deus fazer as pessoas agirem com traquinagem, com trairagem, com perversidade, como essas aqui, ó. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos. Aí chegou um outro cara ali. Se esse cara tomou o poder com seus irmãos, então eu também vou agir contra ele com os meus irmãos. Aí o Gaal junta-se aos seus irmãos e se estabeleceram em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele. Então ele chegou um outro sedutor. E saíram ao campo e vindimaram as suas vinhas e pisaram as uvas e fizeram festas e foram à casa de seu Deus e comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Você acha mesmo que Deus levantou isso? Isso no máximo é Deus olhando, olha o que os seres humanos fazem. Eles seduzem uns aos outros, eles traem uns aos outros, eles vindimaram, chegaram lá e saquearam as propriedades uns dos outros, né? E ainda fala assim, foram à casa de seu Deus, comer e beber e amaldiçoar Abimeleque. Você vê aqui no texto bíblico o seu Deus escrito com D minúsculo, porque eles estavam se referindo a divindades cananeias. Divindades cananeias em relação às quais Deus tinha dado território a Israel. Mas vem aí o Gaal, visto como alguém enviado de Deus, né? E Deus não tem nada a ver com isso. Aí depois vai dizer que esse Gaal, ele começa a zombar de Zebul, que era tipo um procurador, um governador que o Abimeleque tinha ali na região de Siquém, né? E aí ele trama, né, esse tal de Zebul, ele trama emboscada e ele começa a jogar para os dois lados. Isso está entre os versículos 28 até mais ou menos aí o 31. Na hora que, enquanto ele está lá dando uma de que está do lado de Gaal, né, ele também manda informações a Abimeleque. O Gaal está tentando tomar o poder aqui. Aí começa um problema político. Eu acho interessante que crente não gosta de falar de política, a não ser que seja para defender um falso político que se apresenta como um cristão, mas é um falso.
Mas isso tudo que a gente está vendo aqui nessa passagem é pura política, ou seja, é a arte de viver na polis, é a polistiqué, é a arte de viver na polis, a arte de negociar na polis. E polis também tem a ver com disputa de poder. E aí é como se Deus estivesse dizendo, por isso que o texto está aqui, para dizer assim, olha o que é a vida sem mim, mas o pior, olha o que é a vida sem mim num povo que diz ser meu. Caíram na garra de um falso israelita, que adorava um falso Deus de uma falsa aliança, e agora vão ter que se safar disso com estratégias humanas, e eu só estou livrando, porque, igual aconteceu nos tempos de Elias, eu sempre preservo para mim joelhos que não se dobram a Baal, mas o que aparece na história é a prosperidade dos perversos. Né? Então, esse Gaal faz esses conchavos todos, né? Aí vai dizer depois que o Abimeleque, então, mata essas pessoas todas à traição. Como é que Deus suscitou o espírito de uns contra os outros? O Abimeleque foi lá e massacrou o pessoal que estava com Gaal. E o pessoal interpretando que isso é coisa de Deus. Né? Vai dizer lá no versículo 49, por exemplo, que o Abimeleque esmagou numa torre uns 1000 homens e mulheres. Enfim, ele vai tentando uma série de coisas. Aí depois que ele faz isso, né, que as pessoas vão se esconder numa torre, próximo talvez ao Monte Tabor, eles se escondem numa torre, ele vai lá e coloca ramos e taca fogo, e aí ele mata uns 1000 homens e mulheres. Até que vai chegando o fim da história toda. E aí ele vai numa outra cidade, né? Diz assim o versículo 50. Então se foi Abimeleque a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. Que era a torre que eles falam, não é essa torre, a gente já pensa em Torre Eiffel, né? Eram prédios daquela época. Que servia para refúgio, para vigiar a guerra. No caso ali parece que era para as pessoas se refugiarem. Aí, todos os homens e mulheres e todos os moradores da cidade se acolheram a ela e fecharam as portas da torre e subiram ao seu eirado. Então eles subiram, entraram para dentro do prédio, fecharam as portas e foram para o teto do prédio, digamos assim. Deve ser uma torre imensa, larga, né? Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Aí o texto vai dizer que o Abimeleque falou assim, lascou-se, uma mulher esmagou meu crânio. Ele vai e manda alguém acabar de matá-lo porque ele não queria morrer com essa parte de ter sido morto por uma mulher. Porque é tudo assim, né? Esses líderes falsos que falam de fundamentalismos, de tradicionalismos, de moral e bons costumes, eles também têm um defeito de fabricação, eles detestam mulheres. E ao invés de ele entender que ele está sendo derrotado, para ele valentia dizer o seguinte, eu quero que um outro homem me mata porque eu não vou aceitar ser morto por uma mulher. E é claro, aí tem uma série de coisas, né? A cosmovisão daqueles povos e a misoginia inerente àqueles povos, mas o idiota preferiu ser morto por um homem e na verdade foi uma mulher. Ele vai dizer que uma mulher foi lá, viu da torre, jogou uma pedra de moinho que esmagou o crânio do Abimeleque. Mas, para finalizar, o que vai dizer o finalzinho do capítulo, do extenso capítulo 9, para acabar com essa cansativa história de Abimeleque? Versículos 56 e 57 diz: Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Primeiro que não tem necessariamente uma maldição de Jotão, né? A gente, no vídeo anterior, eu falo sobre esse apólogo de Jotão. E na verdade ele diz o seguinte, olha a escolha que vocês estão fazendo. Veio um sedutor, seduziu vocês gostaram. E ele fala, olha, já que vocês querem seguir Abimeleque, vai sair fogo desse espinheiro e vocês vão se carcomer vivo. Ele só estava falando ali de uma questão de um senso de justiça, porque o que é ruim não pode prosperar. Não adianta falar assim, ai, mais amor, mais humanidade, o que é ruim não pode prosperar. Nem nos tempos de Abimeleque e nem no Brasil, ainda mais nesse caso do Brasil. Por que a gente não vai falar de outros governos? Porque no caso desse governo atual do Brasil, que é o Bolsonaro, ele foi colocado ali pela cegueira dos evangélicos
E até, desculpe falar, mas pela falta de informação, porque evangélico tem medo de um tal de um comunismo que nem os comunistas querem mais. Os evangélicos do Brasil estão andando à mão dos seus pastores que estão recebendo favores financeiros desse presidente. E ao mesmo tempo, a sociedade brasileira vai tomando raiva do evangélico. Deus é isso? Deus é esse cara cheio de conchavo? Deus é essa família toda envolvida com a milícia? Deus está dando proteção a esse povo que mexe com coisas horríveis? Pusemos no Palácio do Planalto um agente que é incapaz de qualquer empatia com uma avó. Sabe o que é uma avó? Todo mundo tem avó. As pessoas falam mal de irmão, as pessoas falam mal de tio, de sobrinho, de filho, até de pai e mãe. Mas ninguém fala mal de avó. Porque uma avó, para todos nós brasileiros, é aquela pessoa que faz um bolo de fubá às 3h30 da tarde. Na casa mais pobre do mundo, tem uma casinha da avó que você vai buscar lá. Quer dizer, todo mundo lembra da casa da avó, seja uma casa no sítio, seja uma casa na cidade, seja uma grande casa, seja uma casa muito humilde. Mas todo mundo é recebido pela avó. É impressionante isso, gente. Mandam um soldado e um cabo, tão famosos, né? Que iam com tanta facilidade fechar o STF. Manda esse soldado e esse cabo buscar essa mulher e põe ela num lugar legal ou traz para casa. Não. Não, ele traz para casa Adriano, Queiroz, só bandido, só traficante, só cara com arma. Mas ele não é... meu Deus do céu, né? Meu Deus, isso não é inimaginável que esses caras, esse bando de evangélico bandido, porque evangélico é uma raça, gente, que eles não têm a mínima consideração por ninguém. E eu quero falar evangélicos no plural, sim, eu estou generalizando. Eu estou generalizando exatamente para você que é evangélico e vier aqui falar, não generalize, não. Sabe o que eu vou falar para você? O que você está fazendo aí? Você convenceu alguém da sua igreja a não aderir a esse cara? Garanto que não. Então cala essa boca, porque vocês não... Sabe por que a estatística está dando ainda? 98% dos evangélicos neste estado de coisa agora apoiam Bolsonaro. É estatística sim. Tá nervoso com a estatística? Tira a calça e pisa em cima. Tô falando para você mesmo, vocês desempenham um tipo de cristianismo que eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho certeza absoluta que Jesus desceu da cruz sozinho. Quando viu um de vocês, ele saiu correndo, fugido. Sabe por que vocês acharam mais o corpo de Jesus na tumba? Porque um evangélico apareceu lá e ele correu. Nunca mais viram Jesus. Só pode ser isso. Porque essa Michele está lá o dia inteiro orando. E é missa para lá, é missa para cá, e ora para lá, e ora para cá. É culto que vocês falam, né? Não é missa, é culto. De culto vocês não têm nada. Vocês são incultos. Vocês são acultos. Vocês são uma coisa que não dá para entender como é que vocês apareceram no Brasil. Vocês são 40 milhões. Vocês estão bancando esse presidente. Essa Michele era a coqueluche, né? Olha, é a princesinha. O Bolsonaro é tosco, mas ele tem uma mulher bonita que ela fala a linguagem de surdo-mudo, linguagem não sei do que, linguagem não sei. Ela fala a linguagem da maldade. É a única coisa que ela faz. Ela faz a linguagem do cheque do Queiroz. É a outra linguagem que ela conhece. Tenha santa paciência. Tenha santa paciência, gente. Não dá mais, sabe? Nós temos que decretar não um impeachment político. Nós temos que decretar um impeachment moral no Bolsonaro. Deveria ter um impeachment moral para o presidente da República. Um presidente da República cruel deveria ter um impeachment moral. Moral, sério, eu tô falando sério. Nós deveríamos ter um impeachment moral. Sabe, não cometeu nenhum erro político, mas deixou... Veja, essa lei existia na Grécia Antiga. Vocês sabiam? Por na Grécia Antiga, o sujeito que era nomeado funcionário público e que ficasse sabendo que ele não cuida de pai, mãe, de avó, era demitido na hora do serviço público. Você vê como os gregos tinham a noção
de como poderia surgir um Bolsonaro até lá, né? Então, para não surgir, eles já puseram a regra. Para não surgir uma gente que não cuidasse da família. Agora, o discurso deles é o quê? Família. Família. Todo dia esses bandidos falam em família. A Damares. Qual a família da Damares? Só se for a família do Tarzan, que mora em cima de árvore, de goiabeira, essas coisas. Qual é a família dessa gente que não é capaz de buscar uma avó? Olha, bom, meu, como é que... Eu tô, assim, tô pasmo, tô parado. É inconcebível. É inconcebível que a primeira-dama seja este tipo de pedra. De pedra. Ela é feita de pedra. Minto, desculpa, errei. Ela é feita de pedra e cheque. Cheque de corrupto. Que família, hein? Isso é a família tradicional. É isso mesmo. É isso mesmo. A verdade nos libertará. Pode acreditar. Pode acreditar. Não é possível que continue aí. Ele não é possível. Essa gente não é possível. Passou dos limites aceitáveis da convivência humana essa tal de família. Isso aí não é família, nem aqui, nem na Conchinchina. E aí alguém fala assim, ah, você está muito baseado nos jornais, mas por incrível que pareça, é a mídia tradicional que está trazendo as notícias mais verdadeiras do que essas mídias paralelas? Mas para piorar tudo, quem deveria ver jornal não vê? Ah, eu nem vejo, não estou nem sabendo, aí não vê, mas está a postos para defender o seu ídolo chamado Jair Bolsonaro, semelhança de Abimeleque e ambos espíritos do anticristo. Né? Aí o autor interpreta que Deus vingou o que aconteceu com 70. Na verdade, isso é apenas uma consequência psicológica, moral e ética dos seres humanos. O que Deus fez ali foi ficar contemplando a iniquidade dos pais e dos filhos. Olha só como é que vocês são. Olha o que acontece quando uma geração, ao invés de me buscar, fica domesticando reis. Porque se você vê, por exemplo, essas batalhas envolvendo Abimeleque e Gaal e as batalhas envolvendo Gideão, você vai ver que houve livramento de Deus em tudo que Gideão fazia. Agora aqui não, aqui é negociação humana, é baixaria, é adoração ao falso Deus, é um monte de coisas e Deus em silêncio. Mas é uma tragédia, Deus em silêncio para um povo que se chama pelo seu nome. E às vezes o silêncio de Deus vem com essa cara de culto, né? Porque culto tinha. Adoração a Baal, invocação a Deus, escritor bíblico pensando que Deus é que levantou uns contra os outros para poder pagar a vingança. E na verdade, Deus só estava sendo amorosamente longânimo. Vamos ver até onde esse povo vai. Né? E a servidão foi continuando. Então nós temos isso, sabe, na leitura das Escrituras. Nós temos de um lado o Deus que é amor atuando. Como é que Deus que é amor atua nesse caso? Em silêncio, enquanto o seu povo vai se carcomendo e se misturando com cananeus. Porque a única coisa que Deus fez foi chegar lá atrás e dizer: por que vocês não estão me buscando? Vocês não entenderam que cananeu precisava ser salvo através da morte, que era uma coisa específica, que eu também vou deixar um vídeo aí para quem está chegando agora poder assistir os porquês disso, de Deus em relação aos cananeus. Agora, um povo que conhecia o Senhor se deixou levar por divindades falsas e agora se pega aí lutando por um tal de Abimeleque. E é claro, como acontece no próprio governo Bolsonaro, que nos tempos de Abimeleque o que aparece é a imagem, é o povo que faz barulho, é o povo da rede social, é o povo da fake news, é o povo da milícia, é o povo que de dia faz milícia e à noite vai conversar com o pastor, aquela coisa toda. Mas na verdade, Deus estava de olho ali no meio dessa farofeira toda, no silêncio dos fiéis. Muita gente neste momento eu sei que tem clamado ao Senhor, muita gente tem tido conhecimento, alguns tentam se revoltar. Eu sou um desses poucos que a gente fica aí tentando falar e ninguém nem lê, ou quem lê não tem coragem de curtir, não tem coragem de expandir, mas a gente sabe que a gente está semeando é para a eternidade. E o que eu quero convidar você, que não está vivendo nos tempos de Abimeleque, mas tem vivido em tempos de engano no Brasil em relação ao Evangelho,
é que você clame ao Senhor. Começa a estranhar. Você acha mesmo que Deus levantou uma coisa tão perversa para poder acabar com o Brasil? Porque enquanto as pessoas ficam aí tentando defender os seus ídolos, o homem está acabando com a coisa pública. É uma falta de respeito você privatizar um banco, um monte de coisa, sem fazer uma negociação com a sociedade. O Brasil com 104 mil mortes por Covid-19 hoje, que é o dobro de pessoas mortas por crimes violentos durante um ano. E é o dobro de pessoas mortas por acidentes, uma série de outras coisas, durante um ano. Nós temos 104 mil mortes por Covid-19 e o governo que as pessoas acreditam ser levantado por Deus está querendo acabar com a coisa pública. E aí confunde a população com essas frases prontas. Ah, vamos acabar com o privilégio do funcionalismo. O funcionalismo que tem privilégio vai continuar com os privilégios, que é o pessoal do judiciário da alta, né? Tipo aquele desembargador lá que eu esqueço o nome dele. A segurança pública, entre elas as Forças Armadas, né? Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil, os altos escalões da segurança pública não vai ser mexido. Mas aí, enquanto eles falam que estão acabando com o privilégio do funcionalismo, a maior parte do funcionalismo público ganha uma vida, tem uma vida precária. Quem está falando aqui com vocês é um professor de escola pública que nunca sabe em qual escola vai trabalhar no ano seguinte, não tem estabilidade nenhuma, né? E aí, em Minas Gerais, são pelo menos 75 mil servidores vivendo de contratos precários. E aí eles fazem vocês acreditarem que são 75 mil vivendo uma vida boa. Não é. É isso que eu estou dizendo. Você acha mesmo que Deus levantou um presidente para acabar com tudo de bonito que foi construído no Brasil? Uma das melhores constituições do planeta, uma história de inclusão social, isso tudo acabou. O cara está lá incluindo libaneses, mas hoje mesmo o governador de Minas, por exemplo, ele deixou quilombolas serem despejados. E o Bolsonaro já dizia que ele não estaria nem aí para indígena, nem para quilombola, que é um governo que não acolhe. E aí você vai me dizer o quê? Que Deus levantou isso? Ai, Deus levantou isso com o povo arado. Deus, no máximo, permitiu isso. Levantar isso, gente, assim, não é do conselho dele. Abimeleque não é do conselho dele. A revelia do escritor bíblico tem interpretado isso como justiça divina. Aqui só tem seres humanos se carcomendo e a justiça divina é preservar o povo de Israel apesar dessa falta de senso. Aprende aqui comigo no livro dos Juízes, porque mais do que um livro a gente está estudando e, na verdade, experimentando, vivenciando o caráter desse Deus que é amor e que não tem nada a ver com essas porcarias que estão registradas aqui. Isso aqui está registrado para nosso testemunho de que Deus não tem nada a ver com isso. Ainda que o escritor interprete isso como Deus retribuindo. Mas quem conhece a Deus, o Deus de verdade, o Pai de Jesus de Nazaré, que veio aqui e se fez homem todo enfraquecido, sabe. Deus não tem nada a ver com isso. Os seres humanos fazem isso. Os seres humanos não precisam nem de Deus e nem de demônio para ser isso aqui. Para ser essa coisa aleivosa, que trama, que mistura coisas pilantras, aquela coisa toda que vocês estão vendo acontecer no Brasil. Então, seja Deus verdadeiro e todos nós mentirosos, a Deus toda glória e honra e louvor e amor, e a nós a necessidade de arrependimento. Até para ler trechos das Escrituras como este que eu estou aqui estudando com você. Pense nisso e vamos orar pelo nosso país. Se você acha que isso faz bem para você e pode fazer bem para outras pessoas, dê um like nesse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Se você quiser receber as notificações também, aperte o sininho. Tá bom? Até a próxima.